Está começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar. Seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez, a gente vai fazer com carinho para que você volte. Agora, se você é um ouvinte experiente desse podcast, já sabe que a gente está junto com o SEAT, Colégio Evangélico Alberto Torres, lá de Lajeado, que apoia a nossa ideia e aposta no cuidado e na educação através de uma instituição centenária que tem a comunidade como um dos seus grandes escudos. Júlio Val, seja muito bem-vindo a esse podcast. Espero que tu fique à vontade para falar sobre o assunto que a gente tem hoje, porque esses tempos a gente falou de sexo, já foi espinhoso, né? A gente já tratou vários temas espinhosos aqui. E hoje a gente vai falar sobre um outro tema espinhoso. E o título que tu me deu fora do ar aqui já pega, né? Que é Bato, Sim, e daí? É, bato sim e daí. Que não é só bato sim, é e daí? Do tipo assim, o que vai fazer? Parece que se tu discordar, tu também vai acabar apanhando. É. Que nem o filho dessa pessoa aí. Mas é surpreendentemente comum isso ainda, né, Júlio? Como Isso, uma forma de correção, né? Pois tu sabe que eu estava escutando a tua introdução aqui com carinho e tomara que a gente trate o assunto com carinho para que fique bem introduzido na nossa população. Pois é. Porque, claro, tu sabe que, Arthur, quando eu pensei nesse título, eu não estava querendo entrar bem na discussão de se é certo ou errado bater. Eu acho que esse assunto, para mim, ele está encerrado. Mas eu sei que muitas pessoas acham que a gente tem que bater numa criança. E eu sempre respondo, então põe um pitbull no lado da criança, no lugar da criança, para ver se tu bate. Porque bater é um prevalecimento. Mas o que eu queria com o título, Bato e daí, é a mente do agressor. A pessoa que justifica o seu comportamento agressivo e com um alto grau de arrogância ainda. E daí? Que coisa, né? Coisa de ser humano, né, Arthur? Pois é, mas sabe, Júlio, que eu me lembro, assim, isso era muito comum, assim, eu vou tirar agora a análise do certo e de errado, como tu falou, e vou simplesmente trazer fatos da realidade. Era muito comum, eu tomei cintada do meu pai várias vezes na minha adolescência, meus colegas tomavam chinelada, cintada, palmada. Em casos mais extremos eu conhecia amigos que levavam soco, levavam tapa no rosto do pai e da mãe. Só que não era uma coisa que ninguém falava como se fosse errado. Nem entre nós, as crianças, e aparentemente nem entre os adultos. Até que vem uma coisa soberana de organização social e começa a bater na tecla e propagandear através de profissionais de educação, profissionais de saúde, até de política pública mesmo, de tornar isso algo condenável e ultimamente contra a lei também, né? Onde tu pune uma pessoa que bate no filho e ela é tratada como ela tem que ser, que é um agressor. A gente precisa de alguém nos dizendo que isso é errado, cara. Pois A gente não consegue se dar conta disso sozinho. Eu vou tentar tirar do errado. Eu vou tentar colocar o assunto como um processo civilizatório. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando surgiu no Brasil, foi implementado, houve uma resistência muito grande da sociedade. Quando se começou a discutir o trabalho infantil, também se discutiu muito isso. Como assim as crianças não podem trabalhar? Não podem trabalhar em condições de escravos. Mas trabalhar não tem problema, o problema é trabalhar na condição de escravo. Até hoje, em vários locais do Brasil, sabe-se de crianças que trabalham em coisas de carvão e não sei o quê, em situações de completa insalubridade. Isso não está nem muito longe da gente. Tu vai em qualquer jogo de futebol, evento de show de rock, do que quer que seja, vai ter o cara vendendo cerveja e vai ter muitos deles com umas crianças pequenas, de 4, 5, 6 anos, vendendo bebida alcoólica, vendendo o que quer que seja junto. Não é algo tão fora da realidade assim. Não é. Bom, mas a tua pergunta é essa, se a gente precisa ter uma lei que diga que a gente não tem que ser agressor. Tu imagina, tu aplica isso na sociedade em geral, agressor com as mulheres, ou agressor com homossexuais, ou travestis, ou agressor com os negros, enfim, esses dias que a gente teve em Porto Alegre, na região aqui, aquelas 3 situações de filicídio, de
familiares matando seus filhos, né? Ou escutei uma promotora da Procuradoria da Criança e do Adolescente dizendo que tem no Rio Grande do Sul 3.000 crianças afastadas das suas famílias por gravidade de situação de violência doméstica. E tu vê que coisa, né? Eu fico completamente chocado cada vez que eu escuto uma coisa dessa, apesar de já ter visto muito na minha vida muitas coisas de violência doméstica de todos os tipos. Então, eu resolvi trazer esse assunto nesse formato, não em si apenas para discutir a violência, mas a mente dessa pessoa que diz isso. Eu bato e daí. Porque esse, vamos chamar por enquanto de raciocínio, é um raciocínio de alguém que simplesmente age, ele não pensa. Isso não é um pensamento, isso é simplesmente eu vou colocar para fora a minha agressividade. Agora, se tivesse na minha frente alguém do meu tamanho, do mesmo porte físico, talvez eu não batesse. Mas como é uma criança indefesa, desprotegida, eu me sinto em condições de tornar uma atitude agressiva sem ter consequências para mim. Porque a criança não vai se defender. Não tem condições, ela não pode, e ainda ela vai se sentir mal de dizer que o pai dela é doente, ou a mãe, ou o padrinho. Então... Isso se conseguir identificar, né? Porque isso... criança? No geral, né? Vítimas de violência não conseguem nem perceber que estão sendo vítimas de violência, né? Elas até percebem a violência, mas elas fazem o que a gente chama de um raciocínio inverso. Elas se tornam uma inversão criminosa. A criança pensa, o meu pai me bateu por causa que eu fiz isso. Exato. Ou por causa do que eu fiz, me torna também capaz de ser o reversor. Eu vou deixar de fazer, e aí meu pai não faz mais isso. Mas isso é na mente da criança, que a gente já falou em outros episódios sobre isso. Mas na mente do adulto, há uma grande satisfação de exercer a arrogância sobre um ser humano indefeso. Em vez desse adulto tratar o assunto, pode ter tido uma situação que exija dele uma atitude, claro, mas a atitude de agressão dificulta o processo civilizatório que é conversar. Arthur, conversar é a coisa mais difícil que tem no mundo. A gente pode falar bastante, mas conversar, que é trocar, porque tu isso, eu aquilo, e eu isso e tu aquilo, isso é muito difícil. Né? A gente diz assim, uma pessoa, tu já falou pro teu filho conversar ou pro teu marido? É a coisa mais difícil do mundo. É mais difícil porque sempre que eu converso realmente com alguém, eu falo para ela o que eu penso. E a outra pessoa, se ela não se ofender, ela vai pensar comigo e dizer, não, mas eu não estou de acordo, eu acho isso, isso, isso. Mas, em geral, quando a gente vai realmente conversar, que a gente não está de boa, a gente se ofende. E manter uma atitude discursiva de reciprocidade é um exercício muito difícil. E se a gente não ensinar nossos filhos desde pequeno que conversar é melhor que agredir, é melhor para tudo, para resolver, para encaminhar e para aprender. Porque senão o menino ou a menina que apanhou de mim, ele vai ter uma atitude ou de passividade ou de reatividade. Um dia meu pai vai me pagar, um dia eu vou me vingar, um dia eu não sei o quê. Isso não é resolver um problema. Então, eu bato e daí tem essa ideia de uma mente arrogante, onipotente, que acha que pode qualquer coisa e que não tem consequências, a não ser a domesticação do bichinho.
eu não estou discutindo o certo ou errado, Arthur. Eu estou falando da mente de um adulto que age a sua agressividade com argumento e com arrogância. Só isso. E tu sabe muito bem, e as pessoas que estão nos vendo e ouvindo sabem também, como é difícil conversar com um arrogante. E eu tenho certeza do que eu vou dizer agora. A mente do arrogante surge, em grande medida, associado a uma mente que não é a que agrediu, a uma mente arrogante. Porque a mente arrogante treinou alguém para que, em situações difíceis, seja arrogante, esteja acima do bem e do mal. Isso, para um processo civilizatório, é ruim. É um obstáculo. É um obstáculo. É um obstáculo para uma vida melhor. Porque eu sempre vou estar querendo brigar, competir e achar que eu sou melhor. Isso, naturalmente, a gente já é, entende? Agora, isso é piorado com uma mente. Eu bato e daí? Pois é, mas aí a gente, claro, a nossa proposta aqui é a gente estressar esses temas e fazer uma análise, né, bem feita disso. Agora, eu tenho certeza que quem bate não entende isso, né? Não tem capacidade de alcançar Não tem. esse E nível. nem está de acordo com o que a gente está dizendo. E nem está de acordo com o que a gente está dizendo e nunca vai gostar de nenhum episódio desse podcast. Não. Mas existe uma justificativa óbvia que é a do eu tô corrigindo. Ele precisa. Eu não tinha outro jeito. Eu aguentei muito, ele me levou no limite onde ele me obrigou a fazer isso. As pessoas se defendem com todos os tipos de desculpas, né, João? Claro. O que não é verdade o que elas estão dizendo, mas o argumento do arrogante até é essa. Eu sou vítima do pequenininho que me tirou do sério. Eu sei que as crianças nos tiram do sério. Isso não está em discussão. Tu até hoje estava falando. Sim. Nós falamos sobre isso. Nos tiram, mas o arrogante, ele usa a atitude infantil como um estímulo para fazer de conta que não é ele, inclusive, que quer bater, que é por causa do pequenininho. Eu tô gostando, tá doendo mais em mim do que em ti. Essa é uma clássica, né? Sim. Ainda é cara de pau dizer um troço desse, né? Tá doendo mais em mim do que em ti. Vá chinelado. E a criança até fica comovida e com pena do agressor, né? Pô, você, meu pai, coitado, ele tá sofrendo que bateu em mim. Então, Arthur, querido, o assunto não é em si bate ou não bate. Isso pode ser um outro programa. O assunto é a mente do agressor ou da pessoa arrogante, ela não tem disponibilidade para o diálogo. Ela não tem disponibilidade para a interação. O mundo é como ele quer e o resto, quando não for como ele quer, ele ataca e tenta destruir. E não é pouca coisa isso, né? A gente conhece bastante pessoas que vivem dessa maneira e é uma maneira muito restrita de viver. Muito restrita, muito pequena, pouco criativa. Quer dizer, ela está provocada pela criança e em vez dela usar de uma criatividade ou de uma conversa, ou vamos esperar um pouco para aprimorar a capacidade civilizatória, ela simplesmente age, que não é nem que nem um animal. É que nem um ser humano cheio de fantasia, achando que ali tem um bandido e eu tenho que destruir antes que ele cresça. Porque essa é a sensação que o arrogante tem. Ali tem um inimigo meu que eu vou ter que corrigir, que nem sistema prisional. A falta de criatividade, que coisa isso, né? Eu não tinha pensado por esse lado, mas de fato a gente fica como a gente agora, né? Não a gente, né? Mas eu digo, a pessoa que passa por isso, que agride e que justifica, ela fica tipo um cavalo de carroça. Não, encilhado ainda com o troço. Com aquela coisa que... Não, pra frente ainda, que ele só vê um pedacinho consegue do chão. enxergar que são múltiplas escolhas, né? Não, e que tem várias alternativas para resolver o problema. Isso que eu quero dizer, tem múltiplas escolhas, mas ele tem aquela única escolha que ele só consegue ver daquele jeito. Júlio, deixa eu te perguntar. Um robozinho da violência. O que é o efeito disso? Eu sei que é uma pergunta vaga, mas assim, o que a gente espera de uma criança que é agredida? Bom, as consequências, Arthur, tu sabe, a gente pode imaginar, fazer
terror e coisa assim. A gente também conhece muitas crianças que passaram por situações muito difíceis. E sublimaram, né? Sublimaram, venceram, tiveram criatividade. Então, eu ainda, assim, eu teria um certo cuidado de dizer que, agindo assim, a consequência é essa. Eu não gosto muito desse tipo de análise para questões comportamentais. Agora, eu tenho certeza que o que acontece é o seguinte, que esta criança que convive com esta mente arrogante, ela vai ter mais dificuldades para ter uma relação social aonde ela tenha que usar da sua criatividade. Uhum. Né? A mente dela fica mais restrita. E, às vezes, se ela não tem de base da própria genética dela recursos de resiliência, ela pode sobreviver a tudo isso. Mas eu tenho certeza que se o pai dela vencesse a arrogância dele, ou a mãe, ele teria mais recursos cognitivos e emocionais na vida adulta para poder circular pelos problemas de forma menos restrita. E o outro caso, e a consequência daqui a pouco no pai? E se ele percebe que ele fez errado? E se ele ouve um episódio do Cuidar Não É Educar e revê seus conceitos e... Ele consegue voltar atrás nisso? É possível? Eu acho que tu tá sendo uma pessoa otimista com os arrogantes. Tô sendo otimista agora. Eu tô sendo otimista, mas vamos o cara veio aqui, caiu de paraquedas, ouviu o episódio e pensou, puta gostou da tua barba, gostou de ti e tal, pensou, isso aqui faz sentido pra mim. Daqui a pouco é uma pessoa que tá confusa na vida, né? Confusa, e já tá ali, tá pensando, tá todo mundo dizendo, daqui a pouco eu que tô errado mesmo. Mas aí pode ser soterrado pela culpa do que já fez, né? Não. Eu acho que se a pessoa está interessada em mudar seu comportamento, realmente o que ela precisa é encontrar alguém que não pense como ela. Porque ela não pode procurar um igual para reforçar, ou alguém que seja extremamente condenatório e dizer, tá vendo o que tu fez aqui? Então ela tem que escapar desses dois grupos. Então, às vezes pode ser o companheiro ou companheira de casa, pode ser às vezes um bom pastor, um bom padre, um bom amigo ou um profissional de saúde mental. Porque eu não tenho a menor dúvida de dizer que a arrogância é um problema de saúde mental. Que as pessoas que desenvolveram a arrogância desta maneira são pessoas que têm, vamos dizer assim, uma patologia. Quando eu digo patologia, quer dizer uma vida mental que circula numa única batida, num único giro e enxerga tudo sempre da mesma maneira. Isso, para mim, é o que eu vou definir hoje como doença mental. O cara enxerga tudo da mesma maneira. E se alguém diz para ele, olha, por exemplo, vamos supor que a gente é acostumado a fazer um trajeto de carro, né, da tua casa aqui para a mínima, a gente sempre vem pelo mesmo trajeto, ou eu do meu consultório. Eu comecei a usar o Waze. E o Waze disse para mim, olha, vai para um outro trajeto. Eu penso, o que esse Waze está pensando, está me mandando fazer um troço desse, tu entende? Eu sempre sou acostumado aqui, eu sempre chego, mas aí eu vou contra o Waze e o caminho está completamente engarrafado. Levou 25 minutos, pelo Waze era 12. Então, o arrogante, ou a pessoa nessas condições, ela tem que imaginar que o Waze, que é programado por alguém, ou por um sistema, ou pelo satélite, sei lá, ele tende a facilitar a minha vida. Agora, se eu for arrogante, eu vou desligar o Waze, não vou conversar com ele e vou seguir o meu trajeto o resto da minha vida. E é difícil, porque aí tu deu um bom exemplo, né? Que é o lance do, eu tenho um caminho e... Porque tem nossa cognição acontece por vias neuronais preferenciais, aquelas que a gente está acostumado a seguir. A gente está acostumado a fazer um trajeto. Fazer um trajeto novo é muito difícil, né? Não, e ter que ouvir a opinião de uma maquininha, tu entende? Então, mas até para mudança de comportamento, é difícil mudar o comportamento. É mudança, claro. Agora, o arrogante,
eu bato, e daí, o arrogante, ele não descobriu que ele tem uma capacidade criativa para poder fazer de outra maneira algo que ele é acostumado a fazer do mesmo jeito. Então, o cara que é arrogante, que faz tudo do mesmo jeito, ele, vamos dizer assim, dificulta o aprendizado com a experiência com o filho ou com a filha dele. Porque o filho e a filha são sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Se faz isso, apanha. Se faz isso, apanha. E não tem nenhum momento lúdico de sentar, pô, meu filho, tu te atrapalhou aqui, tu não pode fazer isso. Isso é ruim para ti, é ruim para mim. Vamos achar um jeito de agora, como é que tu pode fazer para mudar isso aqui? Mas o arrogante, como ele é superior, ele sabe tudo, mais que o Waze, ele vai treinar o filho dele nessa relação, vamos dizer assim, assimétrica, né? Um é superior, o outro é inferior, vertical. e acabou o assunto. E quando o cara é acostumado a bater, ele bate com a maior segurança do mundo, com bons argumentos, que é o bichinho, ele é perigoso, ele é um pré-bandido, e eu já tenho que tirar ele desse mau caminho. Alguém me disse isso uma vez, nada mais perigoso do que um idiota com bons argumentos. É, claro. Mas acho que a gente foi bem, tá? Acho que a gente conseguiu falar desse assunto sem se comprometer ou sem pisar muito em ovos. Mas a ideia é essa, assim, eu bato, e daí, se a gente puder entender que essa mentalidade é uma mentalidade pobre, quando a gente convive com pessoas assim, a gente vai poder enxergar, puxa vida, meu amigo, que ele está com uma mente restrita, ele não é criativo, ele só consegue funcionar numa batida arrogante. E eu não sei se eu quero conviver com isso. Tá certo. Né? Os filhos certamente não querem, mas eles não podem. Então, eles, às vezes, eles até podem ter comportamentos agressivos em casa, de defesa, de coisa, e tornam o ambiente bastante hostil. Muito mais e tenso. aí é um sobre o outro querendo ter razão. E aí a coisa, não sei, até chegar a um ponto de destrutividade, às vezes, né? Cuidar Não é Educar é um podcast que fala sobre assuntos das dinâmicas entre adultos e crianças, pessoas com mais idade, pessoas com menos idade. A gente tá aqui toda semana e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, Júlio. Um abraço.